fazer, minha gente. Eu sei que é tanta coisa que tem que fazer que muitas vezes o professor fica, vamos dizer assim, que o professor fica cansado, porque é muita coisa para ele, mas tem que fazer, né? Tem que tentar, pelo menos, não é que é obrigado a fazer, mas tem que tentar colocar projetos voltados para esse entendimento, né? Mas que não depende só do professor, depende da equipe, coordenador, diretor, professor, funcionários, da comunidade escolar, né? Pais, né? São projetos que isso deve ser discutido nas reuniões, ter colocado na sala de aula, né? Que seja feito feedback de tudo isso, né? Seja documentado, registrado, né? Para ficar no arquivo da escola. Esse trabalho, né, coletivo, esse trabalho social. Então, meninas, trabalhar essa transversalidade, né, na escola, hoje é muito difícil, porque tem tanta coisa para fazer. É a avaliação externa, é um projeto da secretaria, é a dificuldade de aprendizagem, é o pós-pandemia, que nós ainda não entramos nesse mérito ainda do pós-pandemia, né? E aí, moça, como é que eu vou colocar, Alisson? Alisson, me diga como é que eu vou colocar algum projeto voltado para isso. Como é que eu vou implementar isso na minha sala de aula? Se então tem tantas preocupações hoje lá, né? Não está tendo espaço para nada, Alisson. Está muito complicado. Como é que eu vou encaixar isso no meu plano de aula, no meu plano anual? Né? Então, aí nesse momento, gente, a escola une para ser trabalhado essas temáticas. O coordenador vai lá, né, já que ele tem um pouco de mais tempo fora de sala de aula, já que ele não fica em sala de aula, de pesquisar, trazer ideias, sugerir ideias, né, orientar os professores, ajudar, aconselhar os professores nesta prática, né? Eu sei que não depende só do professor, né? Também a gente não vai colocar isso aqui como uma obrigação do professor. É um dever da escola trabalhar tudo isso. Aí quando eu digo é um dever da escola, então, de todos que fazem parte da escola. Desde aquele que recebe o aluno na porta da escola, aquele que o auxilia, né? Lá na merenda, na ida ao banheiro, em sala de aula. Questões relacionadas ao meio ambiente. Muito importante esse tema também. Porque quando a gente vai falar do meio ambiente, a gente fala do lar. Primeiramente do lar, né? Vamos lá trabalhar do lar. No lar. Então, acomodação certa do lixo, descarte correto do lixo, né? Cuidado no jogar lixo, nas consequências que pode haver quando você descarta o lixo na rua, né? Como entupir um bueiro, contaminar um lençol freático de água, prejudicar, vamos dizer assim, poluir o meio ambiente, uma floresta, um rio, contaminar ali onde os animais se alimentam, por exemplo. Então tem vários fatores que isso também, né, repercute. Sim, outra coisa,
Quando você faz esse descarte errado do lixo, por exemplo, você também superaquece o planeta, tem as consequências do aquecimento global por conta do lixo, né? Então, são vários fatores também que podem ser trabalhados com isso, né? Eu estava falando da questão do trânsito, é importante também, porque hoje a gente vê, só o que vê é a jovem morrendo de acidente, por conta que ingere álcool, vai dirigir, alta velocidade, e aí termina em cemitério. O fim é o cemitério. Então também a gente tem que trabalhar com isso dentro de sala de aula. Eu sei que muitas vezes as famílias não fazem isso e se omitem de fazer. E onde poderia ajudar, faz é entregar o veículo aos adolescentes, né? Para que eles possam usufruir sem responsabilidade. E acabam pagando um preço muito alto, a vida. Quando a gente trabalha também meio ambiente, a gente fala também das questão da poluição, dos tipos de poluição. Poluição do ar, poluição da água, poluição do solo, desmatamento, queimadas, né? E tudo que isso pode trazer de ruim, né? Para a população local, por exemplo, para os animais, para a fauna, para a flora, que é agredida pelo fogo, né? E o desequilíbrio ecológico que pode acontecer diante de uma queimada. Então, o professor pode trabalhar vídeo, pode trabalhar slide, pode trabalhar foto, pode trabalhar oficinas com descarte do lixo de uma maneira certa, descarte, coleta seletiva, por exemplo, vidro, metal, madeira, plástico e materiais, restos de comida, por exemplo, né? E os descartáveis, né? Os recicláveis também, né? Tudo isso cabe no meio ambiente, né? A gente também vai trabalhar também das características de cada região, por exemplo, característica do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, da Mata Ciliar, né? Então, trabalhar também essas questões geográficas, né? Voltadas também ao meio ambiente, né? Ciclos da natureza, cadeia alimentar também são observados. Por quê? Porque se a gente tira um animal da natureza, você quebra essa cadeia alimentar. Porque ele se alimentava de determinado elemento e outro elemento e outro animal se alimentava dele. E aí você quebra essa cadeia e você vai poder, sem querer, gerar um problema ambiental, né? Falar também dessa questão dos espaços onde os animais vivem, né? Hoje é muito comum você ver nas casas, por exemplo, vamos citar aqui, apareceu na minha casa um escorpião. Por que apareceu na minha casa um escorpião? O que levou a aparecer na minha casa um escorpião? Ele não é um animal doméstico. O que foi que aconteceu que apareceu um escorpião na minha casa? Obviamente, o escorpião, ele não é doméstico, mas muitas vezes ele aparece nos domicílios escolar, nos domicílios domésticos, por exemplo, não escolar, mas doméstico, porque ali pode aparecer de ter o alimento que ele come. É um grilo, é uma barata, né? E ele encontra o clima, proteção, umidade ali para se instalar naquela residência. Então, por isso que você vai encontrar um escorpião dentro de casa. Porque ele quer um lugar seguro. Ele não é mau. Ele tem a natureza dele. É como a serpente, a cobra. Não são animais maus. Animal não é mau. Ele tem a biologia dele, ele tem o instinto dele, tem a natureza dele, né? E não são domésticos. Então, muitos são nocivos ao homem, por quê? Porque eles são animais que também são predadores e que
precisam ter essa característica para que eles possam se sobreviver no meio deles, porque também há outros bichos que se alimentam deles. Então eles precisam também ter como se defender desses outros predadores. Ele é o predador de um bicho que o outro bicho é predador dele. E assim monta-se a cadeia alimentar, né? Onde o homem está no topo, né? Assim como era antes com os dinossauros. Eles eram o topo da cadeia alimentar, né? Então, entender isso, entender a conservação da água, né, da água potável, que é algo ouro, né, para o planeta Terra, né? É algo que pode ficar sem, né? Já pesquisas já afirmam que se o homem não cuidar da água potável, ela pode sumir, né? Transformar a água do mar, que é abundante, em água potável, ainda é muito caro hoje. Ainda é muito caro. Então, temos que aproveitar a água doce com educação, com raciocínio, para que ela nunca nos falte, né? Quando eu falei de orientação sexual, era justamente voltada para as séries, né, iniciais e finais aí do Fundamental 2, mas também não deixando isso em questão no Fundamental 1, né? 4º ano, 5º ano. E isso que seja colocado da melhor maneira. Lógico que o professor tem que ter um trato em discutir esse assunto dentro de sala de aula, né? Associada a cuidado do corpo também, né? Essa orientação sexual, ela ser atrelada também a essa educação do corpo, né? Do autocuidado, né? Muitas vezes esse tema sexualidade não é discutido em casa, né? Ainda tem um tabu muito grande, ainda, por mais que a gente viva no século XXI, mas ainda acontece de esses tabus voltados a esse assunto dentro das famílias, né? Nos problemas que isso podem ocorrer, como gravidez precoce, né? Doenças sexualmente transmissíveis e outros afins, né? Então, né, ainda temos a AIDS, né, como uma doença ainda acessível. Então, também temos preocupação com isso. Outras DSTs também que acometem a saúde, né? Então, preciso que eles também tenham acesso a esse tipo de conhecimento para que eles possam entender que há que ter um cuidado com o corpo, né? Essa questão das transformações do corpo, do conhecimento, né, da mudança do corpo, né? Quando a gente fala de educação sexual, não é só orientação voltada a entender as relações, né, homem e mulher, mas quando há maturidade, né, o corpo vai crescendo, vai surgindo o corpo vai se transformando em um corpo de mulher ou um corpo de homem, e ele tem que entender que aquilo dali é uma mudança natural, aconteceu com a mãe dele, aconteceu com o pai dele, né? É algo normal. Mas que era um discurso que era para ter em casa, mas muitas vezes não tem, na maioria das vezes não tem esse discurso em casa. Só vai ter esse discurso aonde? Na escola, quando tem, né? Você também não é toda escola que tem isso aí não, que eu ando por aí, eu não vejo muito não, né? Precisa ter essa educação. Pluralidade cultural, né? Eu vou parar por aqui, gente, porque já está com 1 hora. Pluralidade cultural é essa questão das matrizes, né, que nós temos aqui no Brasil, né? As matrizes indígena e quilombola, né, formação da nossa cidade, do nosso povo, do povo brasileiro, né? É algo também que deva se discutir em sala de aula, né? Combate ao racismo, né? Combate a qualquer outra forma de preconceito, né? Como a gente o bullying também é uma forma de racismo, né? Quando é voltado para para os pretos, os quilombolas, os afrodescendentes, né? Então, também é visto isso, e aí tem que ser trabalhado em sala de aula, com peças de teatro, leitura de texto,
vídeo, né? Discussão mesmo, certo? Para que não deixe nenhuma margem dessa criança ou desse jovem desenvolver quaisquer tipo de preconceito voltada ao próximo, né? Voltada a seu semelhante. Então, eu vou passar para vocês, pessoal, aqui, para a gente encerrar essa primeira parte. Eu vou deixar para vocês uma atividade, eu vou fazer a atividade, eu vou estar postando amanhã essa atividade, eu vou tentar postar essa aula hoje ainda, certo? Assim que eu conseguir editar essa aula, eu vou postar para vocês e espero que eu tenha conseguido passar mais ou menos a disciplina de uma maneira clara, objetiva, certo? Para vocês. Vou mandar um material de estudo para vocês lerem. E aí na próxima aula a gente termina essas discussões sobre a transversalidade da educação, como ela é colocada. Vou colocar para vocês algumas lições, alguns textos para vocês lerem, citar alguns autores que são importantes, que comentam sobre a transversalidade em nossa atividade de leitura, tá certo? Para que a gente possa realizar uma atividade de discussão na próxima aula, tá bom? Então, primeiramente, muito obrigado a Marcondes. Muito obrigado, meu amigo. Janine, mais uma vez, obrigado. Que Deus te abençoe com muita saúde, muita paz, né? Que Deus possa estar abençoando vocês também, minhas queridas alunas, né? As famílias de vocês, Marcondes, a tua mãe, a tua família, Janine, a tua família também. Muito obrigado. Que Deus possa estar abençoando vocês. É uma satisfação imensa estar aqui, voltar de novo a Jamacaru para trabalhar com vocês a formação de vocês, né, no curso de pedagogia. Espero ter novos encontros com vocês, presenciais, para que a gente possa se ver novamente, né? O professor fica com saudade de vocês, da nossa discussão ali presente, né, no dia a dia, lá na sala de aula, né? Mais uma vez, obrigado a todos, fiquem com Deus, que Deus possa abençoar vocês, um bom final de semana, uma ótima eleição para vocês, né? Que a gente possa resgatar em breve o caminho para a democracia no Brasil, né? Infelizmente a gente ainda não vive uma democracia no Brasil, né? Isso é de forma velada, né? Mas que com fé em Deus, com muita força, muita luta, muita dedicação, né? Muito esforço da gente, né? No dia a dia do nosso trabalho, possamos um dia, não ou nós, ou nossos netos, ou nossos filhos, usufruir, né? de uma democracia mais concreta, tá bom? Então fiquem com Deus, que Deus possa abençoar vocês, em nome de Jesus, amém. Marcondes, boa noite, Janine, boa noite, e a todos vocês aí, um abraço, tá? Fiquem com Deus.